Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu queria trazer uma mensagem nessa noite para todos nós, para o povo de Deus. No primeiro livro dos Reis, capítulo 22, a Bíblia Sagrada diz a palavra de Deus que tinha um homem chamado Josafá, que era rei de Judá, e Acabe era rei de Israel. E a palavra de Deus diz que os dois se encontraram. E a palavra do Senhor nos diz que tinha 400 profetas profetizando a favor do rei Acabe. A Bíblia Sagrada diz, a palavra de Deus, que todos os profetas profetizavam a favor do rei, para ir para a guerra. E a palavra do Senhor nos diz, a palavra de Deus, que era 400 profetas que profetizava a favor do rei Acabe ir para a guerra. E a Bíblia diz que Josafá olhou assim e perguntou para o rei de Israel, Acabe, disse: não tem um profeta do Senhor do qual nós possamos consultar? E Acabe disse: tem um profeta aí, mas eu não gosto dele, eu odeio, porque ele não profetiza ao meu favor, só profetiza mal. E a Bíblia diz, a palavra de Deus, que Acabe mandou um eunuco, um mensageiro, chamar o profeta Micaías. E a Bíblia diz que o mensageiro, o eunuco, que foi chamar o profeta, a Bíblia diz, a palavra de Deus, que ele falou para Micaías, para que Micaías falasse coisas boas a favor do rei. E ele disse: o que o Senhor colocar na minha boca, isso eu falarei. Olha, nós vamos falar a respeito do verdadeiro profeta de Deus e falar também acerca dos falsos profetas. E a Bíblia Sagrada diz que o profeta de Deus profetizou, a respeito do rei Acabe, que ele ia morrer na guerra. Só que os 400 profetas estavam falando que o rei Acabe ia ser favorável, que ele ia sair vitorioso. E a Bíblia diz, a palavra do Senhor Jesus Cristo, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 22 e o versículo 29, fala a morte de Acabe. Então nós podemos ver que o profeta Micaías, ele profetizou, ele profetizou e se cumpriu, porque era ele, era usado por Deus. E ele falou aquilo que o Senhor mandou ele falar. Então todo profeta de Deus, ou profetisa de Deus, que profetizar em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus manda, se é de Deus, a profecia tem que se cumprir. Profecia que não se cumpre, infelizmente, não é profecia de Deus. É preciso se cumprir para ser de Deus. A palavra do Senhor é muito clara. A Bíblia diz aqui, no livro de Deuteronômio, vamos ler a palavra de Deus, irmãos. A palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A palavra de Deus fala no livro de Deuteronômio, no capítulo 18 e o versículo 21. Quando o profeta falar em nome do Senhor a tal palavra e não se cumprir, nem acontecer, assim o Senhor não falou esta palavra. O profeta falou isso com arrogância e não temas. Então, olha, a palavra do Senhor nos diz, quando o profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, quer dizer, ele não falou, porque o Senhor mandou, ele usou o nome do Senhor, e não cumpriu a profecia. Então o profeta falou com arrogância, e a Bíblia diz: não tem mais. No primeiro livro, de João, epístola aqui, a palavra de Deus nos diz, a palavra do Senhor nos diz, glória a Deus, aleluia,
Amados, não criai em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm levantado no mundo afora. Então aqui provar os espíritos, em 1 João capítulo 4, versículo 6, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconheceremos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então a Bíblia Sagrada diz que se nós formos falarmos conforme a palavra de Deus e a profecia, o profeta ou profetisa não aceitar, infelizmente, irmãos, for o contrário da palavra de Deus, infelizmente é o espírito do eu que habita nessa pessoa, Agora quando a pessoa aceita, a verdade da Bíblia, na verdade está o espírito da verdade. No entanto, irmão, o profeta que profetizar em nome do Senhor e não cumprir, não tem mais. Esse profeta não foi o Senhor e nem profetiza, não foi Deus que o usou, porque não cumpriu. Toda profecia que não cumpre é de falso profeta, é de falsa profetiza, profecia falsa e mentirosa e enganosa. É a palavra do nosso Deus. No livro de São Mateus, no capítulo 24, versículo 11, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muito. A palavra de Deus nos diz, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muito. É necessário, meus irmãos, que cada um do povo de Deus que se encontra nessa terra, a igreja de Cristo, é necessário que eu e você, nós, recorramos à Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, para nós não sermos enganados. Profecia, revelação ou visão, ou sonho, tem que ser baseado na palavra de Deus, porque se for o contrário da palavra de Deus, irmãos, provém do Senhor, não vem de Deus, e sim do inimigo. A Bíblia Sagrada diz em João 8:44 que o pai da mentira é Satanás. Então toda profecia que não cumprir, infelizmente, irmão, desse profeta ou dessa profetisa, infelizmente não provém de Deus, mas sim a origem vem de Satanás. A Bíblia diz, a palavra de Deus no livro do Apocalipse, aqui é Bíblia, irmão, no livro do Apocalipse, no capítulo 13, a palavra de Deus, e no versículo 11, que fala, vi outra besta sair da terra. Ela tinha 2 chifres parecidos como o do cordeiro, mas falava como o dragão, e exercia toda a autoridade da primeira besta em sua presença, e fazia a terra a seus habitantes adorarem a primeira besta, cuja ferida mortal tinha sido curada. Também realizava grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer a terra do céu à vista dos homens. Então a Bíblia diz, a palavra de Deus, que essa segunda besta que sobe da terra, que é o falso profeta, ela tinha 2 chifres parecidos como o cordeiro. A Bíblia Sagrada diz no livro de São Mateus, no capítulo 7, a palavra do Senhor Jesus Cristo, e o versículo 15, cuidado com os falsos profetas, que vêm até disfarçados de ovelha, mas verdadeiramente são lobo devorador. Cuidado com os falsos profetas, que disfarça de ovelha, disfarça de servo de Deus, de ministro, de apóstolo de Cristo, mas são lobo devorador. A Bíblia Sagrada também nos diz, Mateus capítulo 7, e o versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? E então ele dirá abertamente, nunca vos conheci.
apartai-vos de mim, o que praticai a iniquidade. Então, irmãos, naquele dia, muito vai dizer, nós não profetizamos em teu nome, Senhor, em teu nome fizemos muito milagre, e Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Então, uma coisa é séria, meus irmãos, a Bíblia Sagrada, no livro de Pedro, irmãos, a segunda carta do livro de Pedro, a palavra de Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, irmão, glória a Deus, aleluia, fala, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá entre vós falsos mestres. Ó, irmão, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá entre vós falsos mestres, falsos profetas, surgiram falsos profetas no meio, irmãos, do povo. Ó, irmãos, vamos para a Bíblia Sagrada, lá no livro de Ezequiel, irmão, a palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, a Bíblia diz, a palavra de Deus, no livro de Ezequiel, vamos meditar na palavra de Deus para nós não sermos enganados, irmãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. No capítulo, no capítulo 13, a condenação dos falsos profetas, irmãos, glória a Deus, aleluia, que muito vai ter visões, revelações enganosas, revelações mentirosas. Olha, a Bíblia diz, a palavra do Senhor vem a mim dizendo, ó filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, e diz esses profetas que profetiza de acordo com sua imaginação, escutai, ó, a palavra do Senhor. O Senhor diz assim, ai dos profetas imprudentes que se guia por seu próprio espírito e que não viram. Teus profetas, ó Israel, são os filhotes de raposa entre ruínas no deserto. Então, irmãos, aqui a palavra do nosso Deus, que está nos alertando nesta noite, vamos abrir os nossos olhos, povo de Deus, para nós não sermos enganados. Vamos abrir os nossos olhos, vamos voltarmos para a palavra de Deus, porque tudo aquele que entra em contradição com a palavra de Deus provém de Satanás. Todo aquele que não vai assim, não está legalmente em conexão, ligação com a palavra de Deus, que entra em choque, em contradição, provém do trono de Satanás, provém da besta, provém, irmãos, glória a Deus, do inimigo de Deus, que é Satanás. Irmãos, então, glória a Deus, é necessário que as profecias venham a se cumprir, é necessário que as profecias se cumprir, irmãos, glória a Deus, aleluia. A Bíblia Sagrada é nossa manual de regra e fé e prática. Vamos voltar, irmãos, para a palavra de Deus, porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor, que no livro de Mateus, no capítulo 24, irmãos, glória a Deus, e o versículo, glória a Deus, 24, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes sinais e prodígios, para enganar, se for possível, os próprios eleitos, os próprios escolhidos, os fiéis, irmãos, glória a Deus, vai fazer grandes sinais, não é por milagre, não é por maravilha, não é por a pessoa ser usada, irmãos, que já está salvo. Mateus 7:21, a Bíblia diz que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Muito vai dizer, Senhor, não profetizamos em teu nome não fizemos milagre, em teu nome não fizemos maravilha, e Jesus disse, apartai-vos de mim, maldito, todo aquele que praticai a iniquidade. Então, irmãos, vamos para a palavra do Senhor, vamos, irmãos, glória a Deus, voltar para a palavra de Deus, glória a Deus, aleluia. Então, a profecia, irmãos, tem que se cumprir, glória a Deus, aleluia, para estar de acordo com a palavra de Deus, porque se não cumprir, provém de Satanás, que é o pai da mentira. Deuteronômio capítulo 18, irmãos, e o versículo, glória a Deus, aleluia, 21, a palavra de Deus, irmãos, glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, foi nessa noite, irmãos, glória a Deus, eu gosto de ler a palavra de Deus, glória a Deus, para a nossa meditação, glória a Deus, 21 e o 22, Deuteronômio. Fui conferir aqui, irmãos, Deuteronômio capítulo
Glória a Deus, 18, 21 e 22, né? Tem que cumprir. Então, povo de Deus, que Deus abençoa e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré.